Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e queria pedir para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. Isso faz realmente muita diferença. E eu queria agradecer muito mesmo a todos que estão participando e queria responder uma pergunta muito interessante que apareceu, que eu vi no chat. Uma pessoa perguntou por que as introduções são tão grandes. Por que uma introdução com mais de 4 minutos? E a resposta para isso, ela está numa característica que difere a internet do sistema normal de transmissão que todo mundo está acostumado, que é o caso, no caso, a televisão. Existe uma diferença muito grande entre a internet e a televisão, que é a transmissão não estar acontecendo. Então, basicamente, eu coloco uma claquete com uns 3 minutos, com aquela musiquinha com o título, e mais os 4 minutos de contagem regressiva. Se fosse uma emissora de televisão convencional, você já estaria assistindo um programa, então você estaria esperando com a televisão ligada para começar um outro programa. Mas, como a transmissão na internet, ela depende de você receber a notificação, e aí depois que você recebe a notificação, você liga o seu computador e vai participar, dá tempo das pessoas chegarem e a gente começar a live com um pouco mais de pessoas. Se eu começo a live diretamente, sem deixar aquela contagem, ela, se eu começo a live imediatamente, sem deixar aquela contagem, o que acontece é que, infelizmente, o pessoal não vai estar assistindo. Eu tô acertando as coisas. Isso, agora tá tudo certinho. Deixa eu começar agradecendo o pessoal que tá aqui no canal do Estopa. Muito obrigado a todos vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá no início dos comentários. Como hoje estava programado, pode ser que eu não consiga. Mas deixa eu ver onde eu consigo chegar. Vamos ver aqui. Clicar no Roberta Figueiredo. Boa noite, Léo. Luísa e Jennifer. Quem irá salvar o Brasil e nós, pobres, povo ignorante brasileiros? Quem será? E não vai ser o Chapolin Colorado. Podem ter certeza. Porque o Chapolin Colorado, depois que ele percebeu que o próprio povo preferiu como é que chama aquele personagem lá que é o inimigo do Chapolin Colorado, que representa os Estados Unidos, que é o Mr. Tem um tio Sam lá que eu esqueci o nome dele. Mas enfim. O tio Sam que pensa sempre em dinheiro, né? Time is money. E, bom, mas enfim, era o grande inimigo do Chapolin Colorado. Quem lembrar o nome do personagem me fala. E continua sendo, infelizmente, o grande inimigo do trabalhador dos países subdesenvolvidos. Infelizmente, o tio Sam. Super Sam! Obrigado, Emerson Borges. É o Super Sam. É o inimigo do povo trabalhador, infelizmente, né? Do povo trabalhador dos países subdesenvolvidos. Deixa eu agradecer aqui também. Angelita Gomes manda um boa noite no canal Leonardo Estopa. Armando Ferreira manda um P que eu não sei o que significa. E pontuando, STF livrou a cara do Flávio Bolsonaro. Tá tudo dominado. Não adianta Vaza Jato, não adianta resistência. A ditadura já começou. Tem muitas pessoas trazendo essa informação de uma percepção de que a ditadura ela já começou, e essa percepção ela é, de certa forma, muito interessante. Porque a partir do momento que a população começa a perceber que está tudo uma grande palhaçada, que a ditadura realmente começou, a gente pode esperar melhoras, porque o nível de alienação, apesar de que ele está muito grande, tá, pessoal? O nível de alienação das pessoas, infelizmente, ele está, assim, extremo. É preciso ter essa consciência que as coisas não estão assim tão boas, mas apesar que o nível de alienação está extremo, o nível de percepção também, que não vai ser das instituições, que vai vir qualquer tipo aí de honestidade, não vai ser das instituições que vai vir qualquer tipo de solução democrática, isso também é muito importante, né? Hoje, talvez o ministro que a gente não tivesse dúvidas que estivesse envolvido, os outros ministros podiam até ser surpresa. Mas o Barroso não, né, gente? O Barroso, ele trabalhou pelo impedimento do ex-presidente Lula. Ele, inclusive, falou no momento que ele foi o responsável como relator,
do impedimento do ex-presidente Lula, eu nem digo relator do processo, ele mesmo foi bem claro de que ele pegou aquele como um problema pessoal. Como assim? O ministro pega uma coisa como um processo de problema pessoal, um motivo de honra e etc. E ele não é considerado impedido, mesmo ele deixando bem claro que é um processo que ele tem um carinho especial, né, para prejudicar o ex-presidente Lula. E não tem impedimento para esse ministro. O que está acontecendo? Está acontecendo que está escancarada a participação do STF no golpe. É por isso que eu digo, infelizmente, enquanto os nossos jovens cresceram assistindo episódios que mostravam a Liga da Justiça, a nossa sociedade foi desenvolvendo uma Liga do Crime, uma Liga do Crime organizado. E essa Liga do Crime organizado cada vez mais se demonstra no STF. Isso porque a gente consegue ver de uma forma muito clara que a intenção do STF não é lutar contra o crime. A intenção do STF é permitir que o crime aconteça, pelo menos entre os amigos. E algumas pessoas me perguntam aqui, eu estou vendo que... Estou vendo aqui... Esse Barroso nunca enganou. Eu tô vendo um quebra-pau que tá rolando aqui, que acabou me desconcentrando, que tá aqui no canal do Estopa, e o Tony Conceição, como sempre, né, Tony Conceição? Você não vai nunca decepcionar a gente precisa de você pra rir. A gente tem que agradecer, olha pessoal, todo mundo mandando aí coraçãozinhos pro Tony Conceição, porque sem o Tony Conceição a gente não ia ter muito que rir na live, porque imaginem o seguinte, é só tristeza, a gente vive notícias bizarras a todo tempo, e mesmo tendo notícias bizarras a todo tempo, a gente tem um Tony Conceição para trazer pra gente motivos para sorrir. Aí vem o Tony Conceição e contesta a questão de que mais de 59% dos brasileiros, segundo pesquisas, já querem revisão da Lava Jato. E nesse momento eu penso, olha, Tony Conceição, nós não estamos em processo eleitoral, qual que é o motivo de fakear pesquisas? Né? E, assim, o Tony Conceição ele segue a mesma ideia do Bolsonaro. Quando a pesquisa é favorável, ele comemora. Quando a pesquisa não é favorável, as pesquisas não funcionam. Mas, Tony, será que... Olha, pensa o seguinte. Nós temos uma situação na qual a Operação Lava Jato vem sendo exposta como uma apropriação do crime. Não uma luta contra o crime, mas uma apropriação do crime. Miqués da Costa Fraga, falta o corpo saudável. Que nada, corpo saudável está participando ali no outro chat. Você está participando pelo canal do Estopa, Corpo Saudável está ali, firme e forte no Leonardo Estopa, já mandou, vai começar o show do Estopinha, não sei o que, já vi Corpo Saudável participando ali com a sua mente podre. E eu vejo o Tony Conceição no novo começo de era de gente idiota, porém sincera, que são pessoas que mostram que é possível ser imbecil e sincero ao mesmo tempo. Ele não esconde a imbecilidade. Ele não consegue perceber que o Bolsonaro é totalmente contra pesquisas, mas as pesquisas que falam que ele tá mal. Porque quando as pesquisas falam que ele tá bem, ele mostra e comemora. Quando as pesquisas demonstram algum risco, igual ele falou, inclusive, da necessidade do povo brasileiro lutar pela prisão do Lula, porque o Lula estava bem nas pesquisas. Mas o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, ele vai contra os vazamentos da Vaza Jato e protege o Moro e o Dallagnol, falando que é tudo falso. Porém, o Moro e o Dallagnol não conseguem dizer que é falso. Ou seja, quem fala que é falso é o apoiador do Moro e do Dallagnol. E... olha que interessante, eu vou trazer para vocês, eu já trouxe isso uma vez, né? E vou trazer mais uma vez para vocês, que eu gostaria que vocês observassem isso, mas eu vou trazer lentamente aqui, daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero ir lendo algumas notícias aqui, mas deixa eu só colocar para baixar aqui. Só um segundo, pessoal, porque eu acho esse vídeo
como eu fiz parte da produção desse vídeo, foi muito simbólico, porque eu tive contato com as pessoas. Então eu faço questão... Olha, agora que eu percebi. Eu não tenho programa aqui para baixar o negócio, não. Mas eu vou colocar o vídeo aqui na janelinha para vocês verem, porque na janelinha eu consigo colocar. Vejam aqui. Quem me acompanha há mais tempo provavelmente já viu esse vídeo, mas quem não acompanha há mais tempo... Deixa eu só colocar para vocês verem. Esse vídeo é muito simbólico. Esse vídeo, ele... Vou colocar aqui do tamanho que ocupa pelo menos a janelinha. Esse vídeo ele é muito simbólico para mim, porque esse vídeo eu estava lá e eu ficava pensando, eu como um jornalista extremamente imparcial, eu ficava pensando o que passa na cabeça dessas pessoas. O que faz essas pessoas pensarem dessa forma? Então, vejam essa matéria, quem é novo no canal, imaginem o que é estar lá e gravar essa matéria. Fim de tarde já se notava movimentação próximo à Matriz São Gonçalo. Várias pessoas se mobilizaram pedindo ao arcebispo Dom Valmor que mantenha em Contagem o Padre Paulo, afastado desde quando foi acusado, através de um vídeo enviado diretamente ao arcebispo, de manter relações sexuais com o rapaz. O Padre Paulo foi um dos padres mais fora de sério, todo mundo gostava dele, tem muito amor a ele, é uma pessoa maravilhosa. Do trabalho espiritual que ele vem trabalhando com os casais, esse é um trabalho sólido. Surpreendeu a comunidade nossa aqui de São Gonçalo. Mesmo debaixo de chuva, mais de 200 pessoas compareceram à manifestação, que pede não somente a permanência do Padre Paulo, mas que essa situação seja esclarecida e que seja feita justiça. Muitos fiéis acreditam que o padre foi vítima de uma emboscada política, já que a Matriz São Gonçalo administra muita quantia em dinheiro e o trabalho do padre tem sido aprovado pela sociedade. Fez a casa paroquial, renovou as salas todinhas. Para você ter ideia, é só você verificar ali o tanto de obras que ele foi construindo. No movimento vicentino ele ajudou muito, divulgava nossos trabalhos e tudo. Para o lar dos idosos ele foi ótimo. E também como padre, como pároco da paróquia de São Gonçalo, a meu ver ele foi excelente. Apesar de acreditarem na veracidade do vídeo, os fiéis afirmam que o padre agiu sob influência involuntária de drogas e que o caso, assim como seus manipuladores, devem ser levados à justiça, já que o padre tem sido réu sem chance de defesa. Foi uma armação, doparam o padre e aí realizaram os atos com o padre, mas ele não estava em sua sanidade plena. Ele foi condenado direto, nem julgado ele não foi, ele foi condenado. Então nós queremos justiça e ele está julgando não somente o Padre Paulo, ele está julgando também os fiéis paroquianos da nossa igreja. Pessoal, na prática, o que aconteceu nesse vídeo foi o seguinte. Uma cachorrada danada, que começa, obviamente, por disputa por poder. Um padre, né, parece que alguns padres se uniram para tomar a paróquia de São Gonçalo, que é uma paróquia da cidade de Contagem, do Padre Paulo. Uma disputa pela paróquia, assim como tem disputa política pela prefeitura, pelo estado, pelo governo federal, tem uma disputa pelas paróquias. E o Padre Paulo, que era, naquele momento, o administrador da paróquia de São Gonçalo, caiu numa emboscada. Um jovem, que foi namorado do Padre Paulo naquele momento, filmou o Padre Paulo lá fazendo, né, as coisas que, obviamente, vão deixar os cidadãos de bem muito desesperados. Então, eu não vou falar, mas vocês sabem o que é. Mas o que acontece? Eu não sou contra o padre ter liberdade sexual. Eu acho que o padre, assim como qualquer pessoa, pode ter qualquer tipo de relação com qualquer tipo de pessoa. Não sou, né, não defendo essa coisa aí do cidadão de bem, não. Mas vejam bem, o que eu tô chamando a atenção? Vocês viram a postura dos fiéis desse padre? Todos os fiéis estão defendendo a ideia de que foi uma grande emboscada contra o padre e que o padre não estava consciente, enfim. Quando a gente percebe o posicionamento do Tony Conceição e de outros eleitores do Bolsonaro, a gente vê exatamente esse rapaz que vocês viram por último, que ele fala, olha, ele acredita que é o padre, mas ele acha
que o padre foi dopado para fazer os atos sexuais com o rapaz. No início da denúncia, diziam que o rapaz era um menor de idade, etc. e tal. Depois descobriram que o rapaz não era menor de idade. Então, o que na prática acontece? Na prática, a gente consegue ver que quando uma pessoa está movida por paixões, ela consegue defender até mesmo aquilo que não tem defesa. Porque, vejam bem, um padre, ao meu ver, Lilian Guedes pergunta, o padre era gay, o namorado era menor? Então, no início do escândalo diziam que o namorado era menor, depois viram que o namorado não era menor, mas o padre era gay. Não sei se continua sendo gay, não sei se existe ex-gay, mas o padre, sim, ele cometeu os atos homossexuais, até porque eram pessoas do mesmo sexo, e o vídeo que foi espalhado na cidade de Contagem, obviamente por concorrentes do padre, ou seja, era só disputa por poder, eram vídeos do padre fazendo sexo oral com o rapaz. O rapaz pegou e filmou o padre fazendo sexo oral. O que é o ponto? O ponto é o seguinte. Primeiro, eu sou totalmente a favor da liberdade religiosa, mas dentro do contexto religioso, pressupõe-se que um padre católico, ele fez aquilo que chama-se voto de castidade. O voto de castidade, ele não é obrigado, ninguém é obrigado a fazer, mas não é compatível não fazer o voto de castidade sendo padre. Ele poderia ser um pastor e automaticamente ele não teria nenhum limite à castidade. Mas o voto de castidade é a compatibilidade que existe entre o exercício do sacerdócio na Igreja Católica. Tem algumas igrejas que já estão, inclusive o Papa já está liberando alguns padres para se casarem, mas enfim, não é o caso da Igreja de Contagem. O ponto que eu tenho nesse momento é o seguinte, existe uma incompatibilidade entre a postura do padre e os princípios da função de padre. É muito semelhante ao que acontece com o Dallagnol e ao que acontece com o Sérgio Moro. Olha, não está errado o Sérgio Moro querer a prisão do ex-presidente Lula. Bolsonaro pedia a prisão do Lula todo o tempo. O que está errado é o Sérgio Moro querer a prisão do ex-presidente Lula sendo o juiz do processo. Olha, não está errado o Dallagnol entrar em contato com o ministro do STF e tentar que esse ministro, né, se o ministro for amigo dele, pô, ministro, condena aí o Lula, pô, ministro, não deixa o Lula sair, não deixa ele dar entrevista, não. Ele é amigo do ministro, ele pode fazer isso. O que está errado é porque ele é parte nisso. Isso que está errado. E o que está errado é o ministro ouvi-lo nisso. E eu falo que tem uma questão muito importante de paralelo entre o fanatismo dessas pessoas que estavam defendendo, isso era um protesto em apoio. O vídeo saiu, vejam bem, essa reportagem que vocês estão vendo é o seguinte, saiu um vídeo, os padres que estavam concorrendo para tomar a paróquia, eles liberaram o vídeo, e no momento que o vídeo foi liberado, deu aquele escândalo. Então o arcebispo Dom Valmor removeu o padre de Contagem, porque a regra da Igreja Católica é evitar escândalos. Depois que removeu o padre de Contagem, muitas pessoas que gostam do padre fizeram um protesto. Só que não está errado fazer um protesto pela volta do Paulo, ser humano que conquistou aquela cidade. O que está errado é pedir a volta do padre Paulo, porque para ser padre pressupõe-se o voto de castidade, e o que está errado é tentar achar uma justificativa além da vontade do padre de ter uma relação sexual. Não tem nada errado com o padre querer ter uma relação sexual, só está errado ele querer ter uma relação sexual, essa relação vira público e ele continuar sendo padre. Por quê? Ele pode largar o sacerdócio na Igreja Católica, que exige esse voto de castidade, e partir para o sacerdócio em outra igreja e continuar sendo um servo de Deus, porém em outra doutrina, em outra regra que não existe isso. Da mesma forma, Sérgio Moro e Dallagnol poderiam ter largado Ministério Público e Poder Judiciário e poderiam ter partido para o campo político. Imaginem Sérgio Moro e Dallagnol entrassem no PSDB e começassem a defender publicamente a prisão do ex-presidente Lula. Isso é extremamente normal. Isso é a briga política. Alexandre Frota fez isso o tempo todo, Kim Kataguiri fez isso o tempo todo, todos eles fizeram isso e hoje estão eleitos.
O que está errado é o Sérgio Moro e o Dallagnol terem usado as instituições. Pessoalmente, não interessa o que eles pensam. É direito seu, como é direito deles, ter a ideia de que o Lula tem que estar na cadeia. A gente não pensa que o Aécio tem que estar na cadeia? Da mesma forma, quem gosta do Aécio pensa, pô, mas os caras querem o Aécio preso. O Aécio que é um menino tão bom. A incompatibilidade é isso. E por que eu trouxe essa história? Para meter o pau no Padre Paulo? Não, tanto é que eu fiz a matéria toda puxando para o Padre Paulo, porque eu acho um absurdo essa coisa da igreja proibir os padres de fazerem sexo. Eu acho isso errado. Mas, para mostrar para vocês o nível do fanatismo. As pessoas estavam nas ruas tentando defender a ideia de que foi tudo uma armação e que não havia vontade do Padre Paulo de estar ali fazendo sexo com o rapaz. Uns acham que ele foi dopado, outros acham que era uma pessoa que parecia com ele, que não era ele de verdade. É exatamente o que acontece hoje. Nós temos, assim como naquele momento a gente tinha várias manifestações de Tony Conceição e um corpo saudável, lutando para não acreditar que era o padre naquela filmagem, enquanto o arcebispo Dom Valmor tirou o padre imediatamente e falou, é o padre, vamos tirar ele de lá. Nem, assim, tecnicamente falando, nem o Moro se defende mais falando que as coisas são falsas. O Moro se defende falando que a imprensa está querendo apoiar a corrupção. O Dallagnol não se defende mais falando que é tudo falso. Eles tentam se defender falando que as coisas são absolutamente normais. Nem eles se defendem falando que a coisa foi falsa. E os Tony Conceição da vida, os eleitores do Bolsonaro, ficam tentando trazer essa teoria de que as coisas são falsas. Olha, a percepção de que a Operação Lava Jato foi uma farsa já traz para mais de 59%, isso numa pesquisa antiga, de que os processos precisam ser revisados. E sabem por que os processos da operação, por que a Operação Lava Jato, ela é uma coisa muito delicada, ela custou muito caro, ela colocou muitos inimigos do sistema no poder, na cadeia, e colocou muitas pessoas poderosas em dinheiro no poder real político. Então, é por causa da Operação Lava Jato que hoje nós temos vários representantes da elite no Congresso. Então, a gente imaginar que depois de Luciano Huck, do Lehmann e de outros da elite terem conseguido fazer um Congresso liberal, a gente imaginar que depois disso eles vão anular as eleições, porque se anular a Operação Lava Jato é preciso anular as eleições, isso é muito dependente de um levante popular. É por isso que eu falo, não vamos esperar nas instituições. Hoje, logo no início da live, eu esqueci o nome de um amigo, um dos nossos amigos aqui, que escreveu que não há possibilidade nenhuma das instituições resolverem os problemas. Isso é claro, gente. As instituições são o golpe. Qual que é a possibilidade da gente reverter isso? Povo, mas será que nesse momento aqui estamos indo em direção a 2.000 pessoas assistindo essa live? 2.000 pessoas não vão conseguir reverter isso. Por isso que a gente tem que multiplicar. Eu peço para que vocês multipliquem compartilhando, para a gente aumentar o alcance, mas é necessário que vocês se tornem multiplicadores de informação. Por isso que eu falo, não é que está tudo perdido, é que nas instituições não tem saída. É bem diferente. Falar que as coisas estão perdidas é um pouco de exagero. Mas admitir que o tamanho do inimigo é muito grande, admitir que a gente precisa investir tempo, saúde e dinheiro na orientação do nosso povo para o nosso... Olha, a gente consegue curar a doença que está se espalhando no Brasil imunizando o povo. Não adianta a gente querer curar a doença simplesmente assim, olha, nós sabemos como não contrair a doença, então vamos ficar caladinho, o povo vai continuar adoecendo. A gente precisa realmente blindar o povo contra essa doença. Deixa eu agradecer. Superchat que chegou aqui, muito obrigado, de coração. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E quem puder ajudar o meu trabalho, lembrando, tem as contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Edson Baquiega. Unidonto Campinas divulgou post no Facebook de evento em agosto com palestrantes, incluindo Dallagnol e astronauta. Muitos protestos apagaram o post do Dallagnol, mas os comentários estão em todos. Afronta.
Eu acho que hoje, né, a Unidonto fez isso. Olha, pessoal, quem tem Unidonto aí, repense, né? Talvez seja a hora de cancelar o plano Unidonto. Eu, como não tenho dinheiro para ter Unidonto, eu não tenho Unidonto, mas se algum entre nós tem Unidonto, pô, os caras estão querendo contratar o Dallagnol. Vocês sabem quem... Vocês têm noção do que significa contratar Moro ou Dallagnol para palestra? Eu falo isso porque isso é uma informação importante que vocês precisam passar para frente. Contratar Moro ou Dallagnol para palestra significa contratar a prisão do ex-presidente Lula. Isso tem que ficar muito claro, porque hoje nós precisamos buscar todas as empresas que financiaram palestras do Dallagnol e do Sérgio Moro, porque eu estou tentando falar isso há muito tempo. Tem muito tempo que eu falo, pessoal, quem paga palestras para o Dallagnol e o Sérgio Moro está contratando o Poder Judiciário e Ministério Público para fazer o serviço anti-Lula. E as pessoas... as pessoas não levam, né, digamos que as pessoas não levam isso muito a sério. Mas agora, nesse momento, nós precisamos realmente fazer esse trabalho. Nós precisamos explicar para as pessoas que o que está acontecendo hoje é que as empresas que contratam Dallagnol e Sérgio Moro, elas são empresas que estão contratando a prisão do Lula. Deixa eu trazer para vocês aqui da revista Fórum, porque tem muita gente falando nesse assunto, e vou ler porque eu também não sei disso ainda, é novo para mim e tá aqui. Danilo Gentili diz que foi demitido do SBT por criticar Eduardo Bolsonaro. Então quer dizer que eu também serei demitido? Eu nunca fui contratado pelo SBT, então posso criticar o Eduardo Bolsonaro. Apresentador que não deixou claro se a postagem é séria ou uma piada, disse que assinaria sua demissão no RH da emissora por ter criticado a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Foi bom enquanto durou. Eu acho que é brincadeira dele, até porque o Danilo Gentili... a mídia, pessoal, eu acho que é brincadeira, tá? A mídia, ela tem um esquema que, obviamente, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, eles conhecem muito bem, que é o esquema da crítica estratégica. A crítica estratégica é para dar um ar de imparcialidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma crítica estratégica e vocês vão entender como que isso funciona. E aí vocês vão entender como é que a Rede Globo sempre usou a crítica estratégica. A crítica estratégica, que eu chamo de imparcialidade Meriani, porque eu percebi numa pessoa que chama Meriani, que elas têm o dom de usar essa crítica estratégica, ela funciona da seguinte maneira. Para criar um ar de imparcialidade, a emissora vai falar bem e mal de todos os personagens. Então imagina que você chega perto de um vizinho e conversa com seu vizinho da seguinte maneira: olha, eu preciso contratar alguém para fazer o serviço de azulejista na minha casa. Veja bem, esse vizinho gosta do seu Zé, mas ele não gosta do seu João. Ele quer conduzir você a contratar o seu Zé e não o seu João. Ele sabe que se ele ficar só falando mal de um e bem do outro, você vai ter uma certa desconfiança. Então, ele faz uma crítica estratégica que não tem absolutamente nenhum poder de influência sobre sua contratação, mas ele faz um elogio também estratégico. Então ele gosta do Sozé, ele vai virar para você e falar: olha, Sozé é um excelente azulejista, ele fez um serviço aqui na minha casa, ficou muito bom, eu adorei, só que Sozé é um cara que não presta. Sozé bate na mãe, Sozé bebe, quando ele bebe fica muito bêbado, mas olha, faz um serviço maravilhoso. Mas você pode contratar Sou João. Sou João é gente boa demais, olha. Sou João ajuda o pessoal no asilo, Sou João ajuda a velhinha a atravessar a rua, Sou João é um ótimo filho. O problema é que Sou João, às vezes, como o Sou João tá aprendendo, né? Sou João outro dia foi fazer um serviço na casa ali do Mané e ele estragou a cozinha, ficou meio torto. Mas ele é uma pessoa fantástica. Sozé, em compensação, ele é bom azulejista, mas aquele cara é complicado, viu? Já foi preso 3 vezes. A grande realidade é que você não quer saber se o cara bate na mãe, você não quer saber se o cara
bebe depois do horário de serviço, como você não quer saber se o cara foi preso. O que você quer é um cara que entra na sua casa, faz o serviço da cozinha e some, mas deixa uma cozinha perfeita. Essa é a técnica de crítica estratégica. Apesar de que o consultor falou bem e mal dos dois elementos, tanto do Sr. João quanto do Sr. José, o que ele falou mal a respeito do Sr. José é irrelevante na contratação de um azulejista. Mas o que ele falou bem do Sr. João é irrelevante também na contratação do azulejista. Então, para o Sr. José, o que é informação importante em tudo isso? Para o Sr. José, é que o Sr. José é bom azulejista. Para o Sr. João, é que o Sr. João é mau azulejista e estragou o serviço do vizinho. Essa é a informação que interessa, é essa a informação que o contratante está procurando. O resto é só engordos, que não importam em absolutamente nada. Então, essas emissoras de televisão, elas usam muito essa técnica da imparcialidade Meriani, que é um nome que eu dei por causa da Meriani, que ela sabe usar essa técnica de uma forma fantástica. E além dela usar essa técnica, né, além dessas emissoras usarem essa técnica, elas usam essa técnica comunicando isso com os clientes. Então, por exemplo, a Rede Globo precisa bater no PSDB de vez em quando. Se ela não bater no PSDB, obviamente vai ficar muito claro que ela não é uma emissora, que ela é uma emissora do PSDB. Quando ela vai bater no PSDB, ela fala de uma forma muito complexa para a população não entender. Quando ela vai bater no PT, ela faz gráficos, ela faz desenhos, ela explica muito bem explicado. Igual eu digo que o processo de antipetismo no Brasil, ele foi criado de uma forma tão lenta que podemos considerar o antipetismo brasileiro como sendo um curso universitário que o Brasil fez ao longo desses tempos. Eu não sei, eu não acredito que o Danilo Gentili tenha sido demitido por criticar Eduardo Bolsonaro. Eu acho que talvez tenha sido outro motivo. E a crítica ao Eduardo Bolsonaro, ele tenha trazido aqui para o Eduardo Bolsonaro pressionar o SBT para contratar ele de volta. Pode ser isso. Como pode ser também uma grande brincadeira do Danilo Gentili. Imagino eu. Mas enfim, vamos esperar para ver, né? Deixa eu liberar aqui os comentários do canal Leonardo Stupa. Rede Globo, esgoto. Cássia Silva pergunta se é verdade. Shirley Barrios, viram a covardia com os estudantes em frente ao MEC? Eu não vi, mas olha, pessoal, estudantes, hoje nós tivemos também, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês, uma das coisas que eu fico imaginando por que as pessoas não sabiam. Tá aqui, ó. Vou ler essa matéria. Tá aqui. Polícia agride estudantes que protestavam contra mensalidade em universidades. Protesto pacífico acontecia em Brasília, em frente ao Ministério da Educação, quando foi interrompido por agressões e spray de pimenta. Além de agredir os jovens, a polícia retirou os cartazes colados por eles na porta do MEC. Um estudante chegou a ser levado de Camburão. Olha, pessoal, o que é importante nesse momento? Nós precisamos admitir que muitos estudantes brasileiros, eles foram massa de manobra, eles foram idiotizados e eles acreditaram realmente que o Bolsonaro faria bem para a educação. E quando tudo isso começou, uma das coisas que eu lembro que eu e os canais progressistas repetíamos todo o tempo fim das universidades públicas, fim da saúde pública e fim de todo o emprego público, inclusive fim das contratações através dos concursos públicos. O que significa que, tecnicamente falando, a gente tinha imediatamente todos os funcionários públicos obrigados a protestar contra isso, todos os estudantes universitários obrigados a protestar contra isso. A gente tinha uma responsabilidade imensa de toda a sociedade de protestar contra isso. Porque, olha, não é só o estudante, é o cara que está hoje se matando de estudar para passar no vestibular. Vocês entenderam? Então a coisa é muito mais complicada. E depois que eles oprimiram e pediram Bolsonaro, achando que o Bolsonaro seria a favor da educação, agora eles estão tentando resolver a situação através dos protestos contra o Bolsonaro. Só que agora
o Bolsonaro já resolve tudo na cacetetada, que é o que a gente está vendo aí. E o que eu tenho falado é o seguinte, olha, determinadas coisas você só consegue resolver com aquilo que está no timing. Os funcionários públicos, olha, funcionários públicos, estudantes, concurseiros, todos esses personagens da política brasileira, da sociedade brasileira, eles tiveram a oportunidade de terem feito uma campanha anti-Bolsonaro para evitar isso que está acontecendo hoje. O timing para isso passou, gente. Passou. Não adianta um protesto nas ruas para pedir que não cobrem mensalidades nas universidades. Vamos imaginar o que é a democracia, apesar de que, olha, eu não admito que a gente esteja vivendo um processo democrático. Tá, pessoal? Eu não admito que a gente esteja vivendo um processo democrático, porque, como mostra a Vaza Jato, o processo eleitoral foi fraudado. Mas vamos imaginar o seguinte. O que é a democracia? A democracia é o povo escolhe um governo para que esse governo governe de acordo com sua proposta eleitoral. Olha, nós temos muitas pessoas no Brasil que são incapazes de ler uma proposta eleitoral, mas a proposta eleitoral do Bolsonaro foi isso. O que significa que o que está acontecendo, acabar com as universidades públicas, acabar com Correios, acabar com o Banco do Brasil, acabar com o BNDES, sempre foi a pauta do Bolsonaro. O que está errado nesse momento não é lutar contra isso. O que está errado é por que eles não lutaram contra isso a tempo. E por que eu estou falando isso? É para tirar o mérito do trabalho deles? Não. É para chamar a atenção da idiotice das pautas da esquerda. A esquerda está com milhões de pautas, sendo que a pauta principal desse momento seria desmascarar a Lava Jato. Se a esquerda tivesse toda empenhada nesse momento para desmascarar a Lava Jato, a gente teria um trabalho conjunto em uma direção. Mas não. Parte da esquerda está lutando contra as mensalidades nas universidades. Como que você vai lutar contra as mensalidades nas universidades, sendo que até que a gente prove o contrário através de desmascarar a Lava Jato, nós temos hoje no Brasil um presidente que propôs isso. O presidente eleito propôs o fim das universidades públicas. O presidente eleito propôs a privatização de absolutamente tudo. O Bolsonaro não está sendo um estelionatário eleitoral. Ele está cumprindo o que ele prometeu. É o povo que achou que o liberalismo representava o povo. E aí eu pergunto, se as pessoas não tiveram coragem de levantar contra o Bolsonaro quando ele era candidato, será que vai adiantar levantar-se contra o Bolsonaro nesse momento que o Bolsonaro é o presidente? Eu acho que não. Eu acho que nós devemos nos levantar contra o que fez Bolsonaro presidente, porque automaticamente tudo cai. Se você corta a raiz, você resolve todo o mal. Eu acho que nesse momento, e Revolução Armada, todas as pautas são importantes. Vamos deixar de protestar agora? Claro que você pode considerar todas as pautas importantes, Revolução Armada. Olha, nós teremos algumas pessoas revoltadas por causa da classe delas. A minha classe entrou na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, eu não quero. Outras pessoas, não, porque vão colocar mensalidades nas universidades. Outras pessoas, não, eu acho que está errado, porque agora vão colocar isso aqui. Mas e se todos se unissem em uma pauta? Desmascarar a Lava Jato. Depois de desmascarada a Lava Jato, as eleições de 2018 estarão tecnicamente anuladas. É só raciocinar, pessoal. Olha, a Lava Jato foi uma fraude eleitoral. Essa fraude eleitoral contaminou o processo eleitoral. Se contaminou o processo eleitoral e a gente consegue todo mundo unido, toda a esquerda unida para acabar com a Lava Jato, o passado da Lava Jato, automaticamente a gente já tem de uma forma muito clara, que a eleição foi fraudada. Tem coisa melhor do que declarar as eleições como fraudadas? Tudo isso acaba se as eleições forem declaradas fraudadas. Então o que adianta ficar tentando lutar contra cada movimento do Bolsonaro se é possível lutar contra o ato que elegeu o Bolsonaro, que foi a prisão ilegal do ex-presidente Lula? Será que é mais fácil continuar lutando? Será que é mais fácil continuar lutando para anular os pequenos atos do Bolsonaro do que lutar para anular o próprio Bolsonaro?
Porque se a Operação Lava Jato, se o Moro é declarado definitivamente um juiz parcial e o Moro é declarado suspeito, as eleições também são declaradas suspeitas. Porque todo o processo de remoção do ex-presidente Lula das eleições deixa de uma forma muito clara que foi uma piada. E aí, a Revolução Armada pergunta, Léo, quem vai desfazer a fraude eleitoral? O STF do Fux e Toffoli? Não, porque aí a gente estaria fuxdido. E não é só do Fux, do Toffoli, não, é do Barro também, quer dizer, do Barroso. A gente estava fuxdido com o Toff no barro. Então eu te falo, isso não resolveria absolutamente nada. O que resolveria é a gente substituir a Revolução Armada por uma revolução intelectual. E a gente tem que partir para o passado, revoluções por minuto. A gente tem que realmente conseguir explicar para a maioria do povo o que aconteceu. Isso é o mais importante. Porque se a gente fica só nessa onda nossa, desesperadora aqui, de luta contra isso, depois luta contra aquilo, critica isso, critica aquilo, leva pancada de policial ali, leva pancada de policial aqui, olha, o que a esquerda está conseguindo nesse momento é se demonstrar como um grupo de apanhadores de polícia. E aí a esquerda vai cada vez mais se distanciando da polícia, porque a polícia se vê como sendo obrigada a dar pancada na esquerda constantemente. Não é necessário isso. Se a gente tem uma união de toda a esquerda e toda a esquerda multiplica a fraude da Lava Jato, automaticamente os conceitos vão mudando. Os conceitos vão mudando. Se a esquerda trabalhasse no sentido de mostrar a participação do Moro, do Dallagnol e do STF na fraude eleitoral e principalmente na destruição da economia brasileira, as coisas aconteceriam. Mas enquanto vocês acham mesmo que adianta a gente colocar pessoas nas ruas protestando, sendo que o STF é composto quase todo por uma liga do crime? Vamos cair na real, gente. A polícia vai descer a cacetetada e vai ficar por isso mesmo. O que pode acontecer? Olha, qual que é o prejuízo que o governador do Distrito Federal vai ter se ele pedir para soltar a cacetetada nos manifestantes? Porque antes, são 4 ministros, Leide, se a gente considera que o Alexandre de Moraes veio da Lava Jato. Alexandre de Moraes é produto do golpe, o Alexandre de Moraes, mais os 3 ministros que apareceram nos vazamentos. Então a gente tem já de cara, e a gente pode, de acordo com os vazamentos, a gente já pode ir determinando o julgamento do ex-presidente Lula. Então, olha, são 11 ministros, 4 ministros já votaram imediatamente contra o ex-presidente Lula. Vocês esperam que a Carmen Lúcia vote a favor? Pergunta básica. Ou seja, nós já temos aí 5 ministros, obviamente, contra o ex-presidente Lula. Então vamos cair na real, pessoal. Vamos cair na real. Olha só, o que nós precisamos? O que nós precisamos é isso aqui, ó, tá vendo? Observem esse rapaz, Daniel Graneiro. E mudança com segurança total é só no cabeção do Daniel Graneiro. Ele fala, vocês são defensores de bandidos. Eu falo, Daniel Graneiro, talvez o mais importante seja você perceber que no momento que você chama os que estão tentando mostrar as falcatruas da Vaza Jato de defensores de bandido, você está sendo defensor de bandido. É essa conversa que a gente precisa ter com essas pessoas. E não excluir essas pessoas, Chocoprint. A gente precisa conversar com eles. Porque, olha, o Daniel Graneiro, ele tem aversão a bandido e a defensor de bandido. Aí a gente encontra um procurador que negociava palestras para perseguir o ex-presidente Lula. Olha só que loucura. Um procurador que já estava calculando R$400 mil em palestras por perseguir o ex-presidente Lula. Um juiz que pedia para não denunciar os personagens do PSDB porque são pessoas, parceiros importantes. Então veja bem, no momento que um Daniel Graneiro é contra a exposição de um procurador que estava negociando a atuação do Ministério Público para receber palestras, no momento que um Daniel Graneiro é contra a exposição de um ex-juiz que pediu o Ministério Público para não denunciar o Fernando Henrique, a gente tem na nossa frente um cara que é defensor de bandido. Você sabe por quê? Porque até hoje, Daniel Graneiro,
as provas que existem contra o ex-presidente Lula são as provas das delações. E hoje, pessoal, apareceu um delator que falou de uma forma muito clara. Ele fez a delação porque ele foi obrigado pelos procuradores. Então vejam bem, um delator, ex-diretor da OAS, ou da Odebrecht, se não me engano, ele deixou de uma forma muito clara, olha, eu falei o que eu falei porque eu fui obrigado a falar pelos procuradores. Então veja bem, Daniel, você considera o Lula bandido porque você ouviu delações premiadas. No entanto, as gravações do Dallagnol não conseguem te convencer, cara. Você é defensor de bandido. Porque eu tenho a meu favor o fato de que tudo que apareceu contra o ex-presidente Lula foram palavras de delatores que agora estão voltando atrás e falando, eu fui obrigado a falar aquilo. E o que você tem ao seu favor? Você vai falar que o Moro não falou aquelas coisas? Você vai querer me dizer, o próprio Moro e o próprio Dallagnol não negam as mensagens. E você vai falar comigo que mesmo com o Moro e o Dallagnol não negando as mensagens, você vai falar que as mensagens são falsas? O cara comemorando 400 mil reais em palestras, ou seja, ele estava vendendo, um funcionário público estava se vendendo por palestras. É esse cara que você está defendendo? Você, Daniel, é defensor de bandido. Você é defensor de bandido. O juiz de direito, que fez toda uma manobra política para defender o PSDB, é esse cara que você está defendendo? Você é defensor de bandido. Agora eu te falo, basicamente, qual acusação que você tem contra o ex-presidente Lula? Ah, porque o delator fulano de tal falou. Mas espera aí, os delatores falaram depois de anos presos. E agora os delatores estão falando, olha, o Ministério Público me obrigou a falar aquilo. Eu tenho isso a meu favor. Apresente uma prova contra o ex-presidente Lula. Uma prova contra o ex-presidente Lula. As palestras do Dallagnol estão sendo faladas há muito tempo. Foi preciso o Intercept mostrar o Dallagnol armando as palestras para o povo começar a falar que as palestras são venda do serviço do Ministério Público, venda do serviço do Poder Judiciário. Foi preciso o Dallagnol, conversando com o Sérgio Moro, falar com o Sérgio Moro, vai lá também, fica lá no parque aquático com a família, né, 5 mil reais. Ô, Daniel Graneiro, quantas vezes você passou um final de semana e gastou 5 mil reais no final de semana no parque aquático com sua família? Né? Esse é um dos presentes só pro Dallagnol e fazer a palestra, mais o valor da palestra. Então, cara, vamos cair na real. Você defende bandido, e não eu. E o Chocoprint BR manda um Lula livre, que é o mais importante nesse momento. E olha, eu estou disposto a mudar a minha opinião a respeito do Lula. Apresente provas. Básico. Por que vocês não estão dispostos a mudar a opinião de vocês a respeito do Dallagnol e do Sérgio Moro, se estão aí as provas? Será que é melhor acreditar que tudo que eles faziam é certo? Né? Vamos voltar ao vídeo do Padre Paulo, né? Infelizmente, os fiéis preferem acreditar que o Padre Paulo fez aquilo dopado, do que acreditar que o Padre Paulo não era um cara do bem, né? E o RDB Palpites nem consegue dar um palpite nessa hora, ele manda só uma interrogação. Né? Que o RDB Palpites pensa assim, pô, o cara desse é tão bobo, tão retardado, que a única coisa que eu consigo perguntar nesse momento é, pô, mas o que um cara desse pensa? Tá brincadeira, tá, RDB Palpites? Eu sei que vocês estão batendo um papo aí, eu só aproveitei sua interrogação aqui para fazer um interregno. Deixa eu trazer para vocês aqui uma notícia que eu considero muito importante. Em reunião com procuradores, deixa eu ir lendo junto aqui também para eu não ficar com cara de bobão aqui. Eu estou lendo aqui as notícias que estão chegando aqui. Reinaldo Azevedo confirma a veracidade do roteiro do vídeo de Dallagnol. A gente tem em reunião com procuradores. Raquel Dodge promete apoio à Lava Jato, ou seja, não há saída institucional. Não há saída institucional. Após campanha bolsonarista, Feira do Livro em SC cancela a presença de Miriam Leitão. Defesa de Lula pede desbloqueio do espólio de Dona Marisa. Espólio é o que a esposa deixa depois de morta, né? Ou seja, até isso eles estão bloqueando para fazer espetáculo. Editor do Intercept diz que Merval não é jornalista. A crítica do jornal... Essa aqui...
Editor do Intercept diz que Merval não é jornalista. A crítica do jornalista Leandro Demore, editor do Intercept Brasil, a Merval Pereira, veio após o colunista do jornal Globo sugerir que não houve irregularidades na Lava Jato. Questão de interpretação. Na minha interpretação, por exemplo, Merval não é jornalista e esse texto poderia ser uma nota oficial publicada no site do MPF, em Curitiba. Disse, olha pessoal, se vocês quiserem ver o que é um cara desesperado para proteger o Sérgio Moro, assistam a entrevista do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes passando pontos técnicos, coisa do tipo, olha, o fato de existir a possibilidade de um hacker ter invadido e ter conseguido as mensagens, ele fala, o fato, né, de ter conseguido as mensagens não pode ser necessariamente ignorado, isso não serve para ignorar o conteúdo das mensagens, né, que o Gilmar fala mais ou menos assim. E é realmente isso, pessoal, a gente não pode ignorar o conteúdo das mensagens porque as mensagens foram simplesmente adquiridas de uma forma que a gente não conhece. A gente não pode necessariamente fechar os olhos ao conteúdo das mensagens. É o que o Gilmar Mendes fala naquele momento e que faz muito sentido. Olha, a Rede Globo ela está ignorando completamente o conteúdo das mensagens para ficar o tempo todo falando do hacker. Isso é uma podridão. E se vocês quiserem ver o que é um idiota em ação, olha, imaginem vocês o seguinte, tem pessoas que são famosas exatamente porque são idiotas comunicando com idiotas. Quando a gente presta atenção no trabalho exercido por um Danilo Gentili, o Danilo Gentili não é um idiota, eu vejo o Danilo Gentili como um gênio que sabe muito bem falar a língua dos idiotas. Da mesma forma, eu não vou falar com vocês que o Eduardo Bolsonaro é um idiota, mas de forma alguma. Eu vejo o Eduardo Bolsonaro, e me perdoem quem não consegue ver dessa forma, mas eu vejo o Eduardo Bolsonaro como um gênio que fala o idiotês. Assim como eu vejo também o Flávio Bolsonaro como um gênio que sabe falar o idiotês. O Carlos não sabe falar absolutamente nada, mas ele sabe armar as coisas em background. Já o Bolsonaro, eu não sei como que o Bolsonaro pariu esses três gênios, porque o Bolsonaro, ele é simplesmente o idiotês. Mas os filhos não. Os filhos são gênios que sabem falar a língua dos idiotas. Agora, se vocês quiserem ver o que é uma pessoa que está se esforçando tanto para falar a língua dos idiotas, que chega a ser um completo idiota, que está trabalhando para destruir a própria reputação, assistam a entrevista, a última entrevista do Gilmar Mendes na Globo News. O cara, esse Merval, ele consegue ser tão estúpido na entrevista, ele consegue ser tão idiota, ele consegue ser tão imbecil, que ele fica interpolando, ele fica tentando bater de frente com Gilmar Mendes no que diz respeito a conceitos constitucionais. Precisamos admitir que o Gilmar Mendes, ele é quem pagar leva, lógico, a gente sabe disso. Pô, mas tentar discutir Constituição, tentar discutir isso com o Gilmar Mendes não dá. Eu não tentaria, porque é impossível. O cara é um gênio, apesar de que é um gênio do mal. Mas o Merval, ele tenta criar teorias para tentar dizer que o Gilmar tá errado. E o Gilmar vai falar, olha, eu não tô te entendendo, você tá mais preocupado em como as mensagens foram adquiridas do que o que tem naquelas mensagens, porque o que tá ali é horrível, o que tá ali é absurdo, e vocês estão preocupados em como que aquilo foi adquirido, estão ignorando o conteúdo daquele material. É isso que a Rede Globo está fazendo. A Rede Globo está simplesmente ignorando toda a desgraça que foi feita através da Operação Lava Jato para tentar falar que a exposição dessa desgraça veio através de um hacker. A mesma Rede Globo que estava exibindo os vazamentos da Lava Jato. Mas enfim, deixa eu agradecer vocês e pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E deixa eu agradecer o superchat da Cláudia Silva. Lembrando que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desses vídeos.
E queria pedir vocês do Facebook que também compartilhem aí no Facebook. Pessoal que está assistindo no Facebook, tem um motivo especial para compartilhar. A minha página maior, ela está prestes a cair, então eu parei de postar política na página maior. Essa página menor, que é o canal do Estopa, é uma página nova, é uma página com poucas curtidas. Então, talvez você não saiba, mas você não curtiu essa página. Então, curta, porque é uma outra página. Compartilhem e, se vocês puderem ajudar, vocês do Facebook, convidem os seus amigos. Tem uma opção de convidar amigo para curtir essa página. Convidem seus amigos para curtirem a página Canal do Estopa, que isso faz uma diferença muito grande para a gente tentar levantar outra página. Porque a página principal maior minha, que tem mais de 215 mil seguidores, ela foi infelizmente condenada à morte. Se cair mais uma vez, ela é tirada do ar. Muito obrigado, Cláudia Silva. Léo, eu acho que essas aberrações quase diárias do Verme são de propósito. Ficamos todos chocados e falando disso, e a corrupção e crimes da família saem do foco. Ele não decide nenhuma. Afinal, exatamente, Cláudia, nós estamos vivendo um momento em que o oba-oba é muito bem-vindo, né? Olha só, que interessante. Deixa eu trazer o RDB Palpites aqui, porque o RDB Palpites, ele deixa bem claro sempre que ele não tem lado e faz perguntas interessantes. Léo, já falei para você que eu não tenho lado, por isso faço várias perguntas para poder escolher o lado certo. Me dê uma explicação que me deixe convencido que Lula é preso político. Olha, RDB Palpites, a ideia de ser preso político é a ideia de que uma conjuntura política levou à prisão de um personagem político porque esse personagem político é obstáculo a um partido político. O PT vinha ganhando as eleições há 4 anos, ou seja, temos 4 anos de eleições vencidas pelo PT. Depois da Dilma, o próximo seria o Lula. Eles faziam pesquisas e viam que o Lula estava em primeiro lugar com expectativa de ganhar em primeiro turno. Eles precisavam tirar o Lula do processo eleitoral. Então eles tentavam, desde quando o Lula era sindicalista, eles tentam achar algum crime para imputar no Lula e colocar o Lula na cadeia. Para você ter uma ideia, RDB Palpites, a Globo fez uma matéria, um jornal nacional inteiro, falando de um depósito de 15 mil reais na conta do ex-presidente Lula. E depois o ex-presidente Lula ganhou na justiça o direito de resposta na emissora Globo, porque o depósito de 15 mil reais era referente a um carro velho que o Lula vendeu na época. Para você ter uma ideia de desde quando vem essa perseguição contra o ex-presidente Lula. Então o que acontece? O que é uma prisão política? Para uma pessoa ser presa, ela tem que ser devidamente condenada num processo penal que siga as regras daquele local onde a pessoa está sendo processada. Por exemplo, no Brasil, para uma pessoa ser processada e condenada, é preciso que todos os procedimentos aconteçam de acordo com a Constituição, e abaixo da Constituição a gente tem o Código Penal, a gente tem o Código de Processo Penal. O Código Penal, dentro do Código Penal, existem os tipos penais, que são os crimes. O que caracteriza cada crime? E dentro do Código de Processo Penal, a gente tem qual que é o método para julgar cada crime. Então veja bem, no momento que a gente pensa na condenação do ex-presidente Lula, a gente começa com uma infração constitucional, que é a lei mais alta do país, nunca pode ser ferida, que é o princípio do juiz natural. E eu te explico o que é o princípio do juiz natural. Se você ficar com raiva de alguém na sua cidade, pregar fogo nesse camarada, você não pode ser julgado pelo irmão desse cara que é juiz em outra cidade. Por quê? Porque o juiz da causa é o juiz que tem a jurisdição sobre o local onde o crime aconteceu. Então, por exemplo, você matou um cara dentro da cidade de Belo Horizonte. Você não pode ser julgado em São Paulo, você vai ser julgado dentro da cidade de Belo Horizonte. Isso é o princípio do juiz natural. Ele traz uma garantia dupla. A garantia é que você não vai levar a causa para você ser julgado num juiz amigo, como também a causa não vai ser julgada por um juiz inimigo. Então não vai ter um controle sobre quem vai ser o juiz da causa. O triplex, que está na cidade do Guarujá, tudo que foi relacionado a esse triplex foi julgado em São Paulo. Somente o caso do ex-presidente Lula que foi levado para Curitiba.
Curitiba, antes a gente imaginava que era a República de Curitiba e as pessoas acreditavam que era uma turma muito especial que estava lutando contra o crime. Agora, a Vaza Jato deixou de uma forma muito clara que a República de Curitiba, na verdade, é um grupo de procuradores e um juiz de direito que estavam vendendo as sentenças através de palestras. Quando a gente pensa nessa brincadeira muito feia, RDB Palpites, que aconteceu, a gente pensa na seguinte coisa, olha... essa podridão toda levou o processo do Lula para um local onde eles têm controle. Por quê? Se fosse julgado em São Paulo, seria um juiz que não seria o Sérgio Moro, procuradores que não seriam o Dallagnol e os Três Patetas. Tecnicamente falando, o Lula estaria absolvido porque todos os outros envolvidos no mesmo processo foram absolvidos. Eles levaram o caso para Curitiba. Então aí a gente já tem o primeiro elemento de ilegalidade do processo contra o ex-presidente Lula, que é o ferimento do princípio do juiz natural. Ou seja, o Lula foi julgado por Sérgio Moro. Há pessoas que imaginam que o Lula pudesse ser julgado em Curitiba porque haveria conexão. Então, quem é da área de direito conhece o caso da conexão, e a conexão justifica-se quando um processo já está sendo julgado em um determinado lugar, por exemplo, os processos da Petrobras, e aí os outros processos acabam sendo arrastados para esse lugar por conexão. Não é o caso dos processos do ex-presidente Lula. Por quê? Porque o próprio Sérgio Moro, no final das contas, quando ele responde a um embargo de declaração, que é quando o juiz pergunta, mas isso você não explicou? Aí o Sérgio Moro respondeu ao juiz, esse juízo nunca disse que esse processo tem algo a ver com a Petrobras. Então pronto. Primeiro ferimento de regras processuais, inclusive a nível constitucional, RDB, princípio do juiz natural. Na sequência, nós temos que um tipo penal, ele precisa realmente, quando você vai condenar alguém por alguma coisa, ele precisa de preencher o tipo penal. Quando você procura o tipo penal corrupção, corrupção significa que alguém deu alguma coisa, então tem que ter uma fonte de recurso. O Sérgio Moro, ele responde que os atos que geraram o triplex do Guarujá são atos indetermináveis, ou seja, não se enquadra nem no tipo penal de corrupção. Nem se enquadra, porque os atos precisam ser determináveis. Seria a mesma coisa de eu dizer que a casa que você tem, ela veio de corrupção. Você fala, não, claro que a casa que eu tenho não veio de corrupção. Essa casa aqui, ela nem é minha, ela está em nome de outra pessoa e ela... Não sei como é que outra pessoa comprou, mas eu não tenho nada a ver com ela. Mas aí eu vou e forço a barra e falo, não, o que respondeu o Sérgio Moro? São atos indetermináveis, isso está no processo. E aí eu te conto dois pontos importantes, quando a gente vai para dentro do processo. Olha, o triplex está em nome de um banco, dado como garantia para um banco. Não haveria a possibilidade desse triplex ser nem de laranja, estava em nome de um banco. A Operação Lava Jato forjou provas falando que o ex-presidente Lula teria contratado reformas nesse triplex. O MTST conseguiu entrar no triplex e provar que não tinha absolutamente nada daquilo que os procuradores da Lava Jato citaram como reformas. E depois aparece a mensagem do próprio Dallagnol falando que nem ele acredita que o triplex fosse do ex-presidente Lula. E eu te falo como que tudo foi criado. Havia uma intenção da esposa do ex-presidente Lula, da Marisa Letícia, que foi assassinada pelos processos da Lava Jato, ela tinha a intenção de comprar uma unidade nesse imóvel. E é exatamente aí que eles começaram toda a história. Eles começaram a história porque eles aproveitaram o fato de que o ex-presidente Lula compraria uma unidade, como eles chegaram a comprar uma cota, que é comprar como se fosse um consórcio. Olha, você começa a comprar uma cota de unidade ali. Chegou ao ponto que agora a justiça determinou a devolução da cota para o ex-presidente Lula. Só para vocês terem uma ideia como é que a justiça está entrando em contradição. A Justiça de São Paulo determinou que a cota paga pelo ex-presidente Lula tem que ser devolvida. Mas o juiz Sérgio Moro fala que o triplex é do ex-presidente Lula. O dono do triplex, me parece que ele teve durante um certo momento ele teve a autorização para liberar o triplex no banco, que está penhorado no banco, para poder vender. Mas o Sérgio Moro fala que o banco é laranja do ex-presidente Lula. Então, dentro de toda essa brincadeira, nós tivemos
a seguinte coisa: nós não temos aquilo que caracteriza a propriedade, que é uma escritura em nome do ex-presidente Lula. Muito pelo contrário, a escritura está alienada a um banco. Para fundamentar, eles disseram que a propriedade de direito é do banco, mas de fato é do ex-presidente Lula. É como se eu dissesse para você, RDB, que olha, o determinado imóvel está em nome do banco e o banco é meu laranja. A Caixa Econômica Federal como sendo laranja do ex-presidente Lula. Só para você ter uma ideia de como é que o povo não tem noção de como a coisa foi absurda. E aí eles começaram a tentar produzir provas, mas como não tinha escritura, como não tinha prova fática nenhuma, o que eles fizeram? Eles começaram a criar provas a partir de delações. E aí eu te falo, no Brasil, uma delação premiada não pode fundamentar uma decisão judicial. Ela pode ser usada no processo para orientar, para conduzir investigação? Pode. Mas jamais ela pode fundamentar uma decisão se ela não tiver um lastro probatório. Como, por exemplo, eu posso virar para você, RDB, e fazer uma delação falando: o maior traficante mora na minha rua e ele tem 500 quilos, né, tem 39 quilos de pasta base de cocaína naquele porão ali. Isso é uma super delação, eu mostro onde está a droga. Mas eu simplesmente falar que não, aquele cara é traficante, ele tem cocaína, você não pode prender o cara por isso. No Brasil, não pode. No entanto, as prisões da Lava Jato, elas foram fundamentadas nas delações sem lastro probatório. Então o que acontece? Somente na Lava Jato e em nenhum outro caso foi possível prender pessoas simplesmente por causa do disse-me-disso. O delator chegava e contava uma história e o Moro condenando o ex-presidente Lula pela história contada pelo delator. Mas o delator não falou, olha, realmente aconteceu isso e isso e eu transferi o dinheiro para essa conta e essa conta é do Lula. Não, nunca aconteceu isso. Sempre foi um disse-me-disse, e aí eu te falo a parte mais bizarra. O disse-me-disse sempre aconteceu depois que os delatores já estavam presos há anos e tiveram várias propostas de delações ignoradas porque não traziam o ex-presidente Lula. E agora os delatores estão chegando e falando que foram obrigados a falar contra o ex-presidente Lula. Então a pergunta final sua e a pergunta derradeira, antes de responder, deixa eu ler os superchats aqui antes que eles fujam. Muito obrigado, Evandro Lisboa. A esquerda está muito mansa, eu concordo. Muito obrigado, Valcir Abreu. A esquerda tem que ser mais radical. Vejo a oposição sendo muito paz e amor. Falta uma liderança mais ativa. Exatamente, é o que eu penso também. E muito obrigado, Fernando Marques Pinto. Léo, você acha que a esquerda está com medo, seja dos Estados Unidos ou das milícias, e por isso está parada? Temos chance em 2022 ou o Brasil já está fadado a ser administrado pela CIA? Se a gente não conseguir mudar a consciência do povo, eu acho que o Brasil está fadado a ser uma colônia dos Estados Unidos, infelizmente. A chance nossa nem é nas urnas, é com o povo. Porque nas urnas a gente está elegendo muitas tábatas, né, infelizmente. Então aí vem a resposta derradeira. Por que o Lula é um preso político? Olha, o Lula é um preso político porque no Brasil a gente tem o princípio da presunção de inocência, que significa que até a última instância uma pessoa responde em liberdade. Eles inverteram isso exatamente para evitar que o Lula fosse candidato. O Lula é um preso político porque a gente tem o princípio que chama indúbio pro réu, que toda decisão no processo penal, quando existir qualquer dúvida, ou seja, o delator não apresentou provas, existe uma dúvida. Então, essa prova tem que ser anulada, porque ela tem que contar todos os elementos probatórios que forem duvidosos, tem que ser contados a favor do réu. Então, ou seja, o processo penal foi completamente desrespeitado para prender o ex-presidente Lula. Aí, normalmente, as pessoas que não entendem muito como as coisas estão funcionando, elas pensam da seguinte maneira: não, mas espera aí. Esse mérito foi avaliado em segunda instância e os 3 desembargadores votaram contra o ex-presidente Lula. Eles fazem parte, RDB Palpites, porque, olha, o ex-presidente Lula, ele representa uma parcela da população que está longe de ser a parcela representada pelos desembargadores. O ex-presidente Lula, ele estava fazendo um trabalho muito voltado aos 99% dos brasileiros que são pobres. Isso porque 1% da população brasileira ganha mais de 13 mil reais, e essa informação vocês podem encontrar de uma forma muito fácil pesquisando por pirâmide do imposto de renda. Então, olha, quando eu pesquiso aqui, RDB Palpites, a pirâmide do imposto de renda, peço por imagens, a gente acha essas imagens aqui, olha que interessante. Eu gosto dessa aqui, que deixa bem claro, o Brasil é pobre, e essas informações são as informações da renda do povo brasileiro. Olha como é que ela mostra muito bem
como que é a situação. Nós temos hoje 1% da população ganhando mais do que R$ 13.560. O que acontece é que os juízes, eles estão dentro desse bloco aí de 1% da população, enquanto o Lula governava para os 99%. Eles queriam de todas as formas tirar o ex-presidente Lula do processo eleitoral. Então, nós temos uma clara utilização das instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, para retirar o Lula do processo eleitoral. O Lula não foi preso, olha, e eu nem estou discutindo se o Lula cometeu ou não crimes. O que eu estou discutindo aqui é que os processos o processo que retirou o Lula das eleições é um processo completamente fraudado. Se vocês quiserem encontrar crimes do ex-presidente Lula, igual é muito engraçado, né, que todas as vezes que a gente começa a falar aqui, tem muito bolsominion, eles escrevem quem matou o Celso Daniel. Eles dizem que o Lula mandou matar o Celso Daniel. Olha, se quiserem procurar crimes do ex-presidente Lula, eu não estou falando que nunca vão encontrar um crime do ex-presidente Lula. Eu não estava com o Lula durante toda a vida dele. Ele pode ter cometido vários crimes. Ele pode ser realmente o dono da Friboi junto com o filho dele, não sei. Mas o ponto é, os processos que levaram o Lula à prisão são processos fraudados, que não seguiram o Código de Processo Penal, que não seguiram a Constituição brasileira e que foram todos feitos no timing eleitoral. Para você ter uma ideia, RDB Palpites, normalmente um julgamento em segunda instância demora 3 anos. O do Lula demorou 6 meses. Passou na frente de todos os outros processos. Por quê? Para modificar o resultado das eleições. Então o que a gente tem como preso político é uma pessoa que teve o processo completamente fraudado para modificar o resultado eleitoral. Ele não foi preso porque cometeu crimes. Se fosse assim, Temer estaria preso, Aécio estaria preso. Não, ele não foi preso porque cometeu crimes. Ele foi preso porque ele venceria as eleições. Então é isso que faz a gente considerar Lula um preso político. Se o Lula tivesse disposto a ser eleito, fazer reforma da Previdência, privatizar tudo, ele não seria preso. Ele seria, obviamente, o presidente das elites. Mas como o trabalho do Lula era contra privatizações, contra a reforma da Previdência, obviamente o Lula teve que ser preso para que essas medidas pudessem ser tomadas. Então, basicamente isso. Deixa eu... E o Portal Sabendo Direito traz uma pergunta muito básica aqui a respeito da propriedade do triplex, né? E o Portal Sabendo Direito faz uma pergunta derradeira, que nesse momento eu pergunto, não, quem acha que o Lula é o dono do triplex, me responda isso aqui. Se o Lula tivesse morrido, quem herdaria o triplex? Né? Então, ou seja, não há propriedade. Básico, simples assim. Aí vem o eleitor do Bolsonaro falando, não, mas está em nome de laranja. Claro, laranjas são realmente extremamente confiáveis, né? Porque os mineiros aqui, os políticos mineiros que se corrompem, eles guardam o dinheiro em malas enterradas. O cara pega a mala, emplastifica aquela mala com aquele plástico filme, bota debaixo da terra, em pontos estratégicos que só ele sabe, mas ele não compra nada em nome de laranja, né? Só se for em nome da irmã, mas em nome de laranja externo, não. E mesmo assim, quando vai pedir algum dinheiro, alguma coisa muito grande, é primo, que está dentro de casa e mata se fizer delação. Agora, o eleitor do Bolsonaro é tão bobo de achar que o Lula seria estúpido o bastante para receber um monte de propinas e ir colocando em nome de laranja. Sabe quem que é laranja do Lula? Eu vou falar com vocês, se a gente presta atenção e procura o crescimento de 20 milhões de brasileiros que saíram da classe pobre, da pobreza e integraram a classe média, eu falo para você, são 20 milhões de laranjas do ex-presidente Lula. Esses são os laranjas do ex-presidente Lula. Foi para esses que o Lula desviou a verba que antes ia só para as elites. Então eu acho, RDB Palpites, que assim você consegue entender o porquê, né? Você, qualquer pessoa que ainda não tenha entendido tecnicamente falando, o porquê que a gente diz que o Lula é sim um preso político. Básico, simples assim. O Lula é um preso político porque ele foi preso por órgãos políticos, como por exemplo o Dallagnol e o Sérgio Moro, políticos do PSDB infiltrados em instituições, para evitar que ele fosse candidato em 2018, porque ele tinha um potencial de ganhar as eleições. Obviamente, se ele tivesse 1% das intenções de votos, eles nem perderiam o tempo
de perseguir o ex-presidente Lula? É porque ele estava em primeiro lugar. RDB Palpites, então, conclui. Então, infelizmente, tenho que dizer que está tudo errado na justiça brasileira, Léo. Sim, se tem uma coisa que não existe na justiça brasileira, é justiça. Só tem defesa dos interesses dos mais poderosos. A justiça, pessoal, olha, vamos cair na real. As instituições do Poder Judiciário e do Ministério Público, elas existem para legitimar os interesses dos ricos. Legitimar é dar um ar de que está certo. A partir do momento que o juiz falou que é isso e pronto. E ganhou na justiça. Para vocês terem uma ideia de como que a coisa é podre, a justiça ela é diferente quando envolve agentes poderosos. Por exemplo, existe uma coisa que chama o juiz declarar de ofício. É assim, quando o juiz percebe que tem alguma coisa errada em alguma situação envolvendo o consumidor e uma empresa, porque o Código de Defesa do Consumidor é um código protetivo, subentende-se que a justiça está protegendo a parte hipossuficiente, a parte menor, a parte mais fraca, que é o consumidor. Então, o juiz pode perceber que tem alguma coisa errada que vai ser ruim para o consumidor e falar de ofício. Olha, isso está errado, ele tem direito disso também. Mas quando envolve bancos, não. Mas espera aí, por que um juiz pode reconhecer de ofício algum problema relacionado ao consumidor e às Casas Bahia, mas não pode reconhecer de ofício um problema relacionado ao consumidor e ao Itaú? Obviamente porque o Itaú tem mais controle sobre o Poder Judiciário e conseguiu sumular isso, ou seja, conseguiu fazer com que o STF lançasse aí uma lei vinda do Poder Judiciário dizendo que o juiz não pode reconhecer de ofício direitos de consumidores quando a relação é com o banco. Então, justiça, RDB Palpites, é simplesmente uma forma dos ricos legitimarem os seus interesses quando há um conflito entre um rico e um pobre. Por que o Lula perdeu essa brincadeira? Ele perdeu porque nessa brincadeira o Lula está desafiando os verdadeiramente ricos, que são os donos dos bancos, que querem reformas da Previdência, que querem a compra do patrimônio nacional, como por exemplo o pré-sal. Se a gente tivesse uma mesma briga envolvendo o Lula e o mais pobre, o Lula venceria, mesmo que o mais pobre estivesse certo e o Lula errado. Porque na justiça, isso que você fala que está tudo errado, para estar certo, você tem que ser o mais rico. É mais interessante para o juiz decidir a favor de um cara famoso mais rico, como por exemplo um Lehman, um Luciano Huck, né, poderosos, do que decidir a favor de um presidente que representa trabalhadores. Vamos cair na real, né? E não é só eu que caí na real. A Tabata caiu na real e pulou fora da esquerda rapidinho. Passou pelo processo de tabatização. Fabrício Domingues Ferreira. José Serra chamou Paulo Guedes de entreguista ao criticar o fim da taxação sobre importação de componentes de informática. Pelo jeito, chegamos ao fundo do poço. Serra chamar alguém de entreguista é fim de carreira. Eu te explico, Fabrício Domingues Ferreira. Olha só. O negócio do Serra é o seguinte. O Serra é o entreguista que entregou o pré-sal. Por quê? O pré-sal era um interesse. Isso é muito importante para as pessoas entenderem como que um hipócrita muda de lado quando ele vê o lombo dele sendo chibatado. Veja bem, o Serra, ele entregou o pré-sal. Por quê? O pré-sal era de quem? Do povo. Vocês estão entendendo? O pré-sal era do povo. Como o pré-sal era do povo, o Serra fez de tudo para entregar. Para que o dinheiro do pré-sal seria investido? Saúde e educação do povo. Quando a gente vai para essa parte de informática, Fabrício, é bem diferente. As indústrias são de quem? Deles. No momento que retirou a taxação, Paulo Guedes, fim da taxação sobre importação de componentes de informática, o que acontece é que o fim dessa taxação vai prejudicar empresas como a Positivo, que são empresas de políticos, e não uma empresa do povo. Aí que está o detalhe. Só que, obviamente, eu preciso concordar que o fim dessa taxação, apesar de que vai dar lambada em políticos, vai dar lambada em trabalhadores brasileiros também. Mas aí a gente consegue ver que o mesmo cara que é entreguista quando diz respeito a um patrimônio do povo, ele é protecionista quando o assunto é o lombo dele. O mesmo Serra, que é liberal quando o assunto é liberar aquilo que é nosso, ele não é liberal quando o assunto é liberar
aquilo que é dele. Então você trouxe um exemplo fantástico, uma super oportunidade para a gente mostrar a hipocrisia desses personagens políticos. Eu libero, desde que eu esteja liberando algo que não é meu. Porque se for para liberar o que é meu, eu não quero de forma alguma. Isso é, infelizmente, a hipocrisia dos nossos políticos. E é contra essa hipocrisia que a gente precisa lutar. Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui também a participação do pessoal que está do outro lado aqui no canal. Leonardo Estopa, muito obrigado, pessoal. E tô vendo aqui, Cássia, gente, Milo é rico, deve ter um Milosano falando bobeira. Ana Lúcia, enquanto os Bolsonaro faz polêmica para tirar a atenção do povo brasileiro, nossos bens estão sendo tirados do Brasil. Exatamente. John Knott, cadê o marreco? Marreco desesperado para um lado, cachorrinho desesperado para o outro, todos tentando se proteger, porque nesse momento o bicho está pegando. Olha, e a gente consegue perceber quem está envolvido a partir de quem está a favor da Lava Jato. Daqui a pouco chega mensagens relacionadas a Raquel Dodge. Pode esperar que a próxima a aparecer, como a Raquel Dodge se manifestou a favor da Lava Jato, podem esperar que o Glenn vai liberar a próxima mensagem a respeito dela. E deixa eu agradecer vocês e deixa eu pedir quem ainda não se inscreveu. Se você está assistindo pelo Facebook, eu agradeço vocês que estão no Facebook e compartilharam. Eu peço para vocês, curta também essa nova página, que é o canal do Estopa, e peço para vocês que, por favor, convidem pessoas. Isso faz uma diferença muito grande. Lembrando que a minha outra página está proibida praticamente de fazer lives, porque as lives estão sendo atacadas. E a gente precisa crescer essa nova. Se você está no Face e ainda não curtiu as páginas aqui no YouTube, venha para esses canais, que é o canal do Estopa e o canal Leonardo Estopa. Se inscreva, porque se de uma hora para outra a página do Face cair, você vai ter como achar a gente aqui no YouTube. O que aconteceu nesses dias para trás, antes de eu começar a transmitir nessa página menor, que eu recebi muitas mensagens das pessoas falando: olha, você parou de fazer o trabalho, volte a fazer o trabalho. Eu não paro, pessoal, porque às vezes uma página cai. Então são dois canais do YouTube, um pode cair. Então se inscreva nos dois. Então, para evitar da gente perder contato, se inscreva, curta o Facebook e se inscreva também nos dois canais do YouTube. Isso faz uma diferença muito grande. E eu queria pedir para vocês, por favor, que compartilhem esse trabalho, e quem puder ajudar o meu trabalho financeiramente, tem as contas bancárias que estão aí divulgadas nas descrições desse vídeo. Amanhã, às 5 horas da tarde, eu vou transmitir o programa Léo ao Quadrado, porque amanhã tem um programa muito importante que eu gostaria que vocês conhecessem também, que é o programa Brasil Primeiro, do Mercadante. Eu considero um programa muito importante porque ele fala de assuntos geopolíticos e na mesma direção que eu faço meus programas. E o Mercadante tem sido... Olha, eu gostaria até de dizer que teve uma pessoa que não entendeu muito bem o meu posicionamento a respeito do Mercadante. Eu queria dizer que são os nomes do PT que mais apoiam o meu trabalho são Paulo Pimenta, Rogério Correia e o Mercadante. Apoiam porque me compartilham, apoiam porque sugerem o meu trabalho para os seguidores, e quando eu peço apoio, eu nem falo com uma pessoa do PT, olha, por favor, me mande milhões, não é isso, olha, divulgue o trabalho que eu estou fazendo, não precisa nem falar meu nome, multiplique essa informação, vamos trabalhar juntos pelo que está acontecendo. E uma das pessoas que mais me orienta em termos de comunicação política é, sem dúvidas, o Mercadante. É uma das pessoas que mais tem preocupação com o meu trabalho. São dois, eu posso dizer que são dois paizões que eu tenho na comunicação política, que é o Leonardo Atucci, que me tirou da Inglaterra e me trouxe para o Brasil para fazer esse trabalho aqui, e o Mercadante, que é uma pessoa de dentro do 247, porém dentro da política, que está aí constantemente me dando sugestões, me dando apoio. Então eu falo com vocês, amanhã eu vou tentar transmitir ao mesmo tempo o programa Léo ao Quadrado e vou tentar emendar na sequência esse programa importantíssimo do Mercadante, que eu gostaria que a gente conseguisse levantar bastante audiência por causa do nível e da importância das informações que ele traz. Então, fiquem aí com a reprise, eu volto daqui a pouco, porque já passou de meia-noite, às 5